Nesse segundo vídeo sobre o sistema nervoso, vamos falar sobre as sinapses, os neurotransmissores e os receptores dos neurônios, né? Os principais assuntos relacionados a esse tema. Um resumo, como sempre, muito objetivo, simples, só para a gente recordar de uma forma mais fácil sobre esses detalhes do sistema nervoso, ok? Então aqui eu estou desenhando um neurônio com a sua soma, o seu axônio e o seu botão sináptico, e outro neurônio, que é o segundo neurônio, né? Seria o primeiro neurônio, o segundo neurônio, e no final vou colocar aqui a apresentação de um músculo, seria a união do neurônio com o músculo, que chama placa neural ou neuromuscular. Então, nesse sentido, a gente vai lembrar como é a sinapse. Se vocês observam aqui nesse espaço entre os dois neurônios, não tem comunicação física. Então, a sinapse química é caracterizada por isso. As células não têm comunicação física, tem uma fenda sináptica. E isso, se elas diminuírem o tamanho, pode aumentar essa fenda sináptica. Se as células diminuírem o tamanho por uma desidratação, pode aumentar essa fenda sináptica, prejudicando assim a neurotransmissão. Aqui no outro lado, a gente tem a placa motora, ou a união neuromuscular, que é quando o neurônio se comunica com o músculo. Então, na primeira, neurônio com neurônio, na segunda, neurônio músculo. E tudo inicia com a recepção do estímulo. Então, acontece um estímulo e esse estímulo vai excitar o primeiro neurônio, que vai abrir um canal de sódio. E esse sódio entra com cargas positivas, e a gente lembra que a célula estava em repouso, estava negativa dentro e positiva fora, né? Em potencial de repouso, também conhecemos como célula polarizada. Entrou o sódio a partir do estímulo, que foi a abertura de canais de sódio, abriu o canal e a gente tem agora uma transmissão. A célula fica despolarizada, né? Ela fica positiva dentro e negativa fora, ao contrário. E essa transmissão da despolarização continua em todo o axônio. Se tivesse bainha de mielina, essa transmissão é mais rápida, né? Porque ela salta entre os nódulos de Rampler. E essa despolarização chega no botão sináptico, que é a terminação do axônio. E dentro desse botão sináptico, no final dele, a gente sempre lembra que existe uma membrana, que é a membrana pré-sináptica. E do outro lado, no outro neurônio, seria a membrana pós-sináptica. Então tem uma membrana pré-sináptica, fenda sináptica e membrana pós-sináptica. No botão sináptico encontramos várias vesículas com neurotransmissores já prontas, esperando para ser liberada. E na membrana pós-sináptica, né, que é no outro neurônio, tem os receptores para esse neurotransmissor. Então, quando a despolarização chega no botão sináptico, abre canais de voltagem iônicos de cálcio. E o cálcio entra. O cálcio entra, aproxima as vesículas, permite a aproximação das vesículas e a exocitose dos neurotransmissores na fenda sináptica. Esses neurotransmissores vão chegar até a outra membrana, que é a membrana pós-sináptica, no outro neurônio, e vão se unir aos receptores. Sempre é liberado muito mais neurotransmissor do que que precisa na outra membrana, porque tem pouco receptor. Esse excesso sempre é degradado e recaptado pelo botão sináptico. Essa degradação é importante, e se não tiver essa degradação tem problema. Então existem enzimas que podem degradar na fenda sináptica e existem os astrocitos também. Das enzimas vamos lembrar da MAO, monoaminoxidase, e acetilcolinesterasa, que são degradadores de adrenalina e acetilcolina, um dos. E nos astrocitos vamos lembrar do glutamato, que se transforma em GABA, né, que desativa o glutamato em excesso. Quando um neurotransmissor se une com o receptor, esse abre um canal e esse canal vai permitir a entrada de sódio e vai despolarizar o próximo neurônio, né? Ou se não, vai inibir esse neurônio, hiperpolarizando essa via. E na união neuromuscular é a mesma coisa. O neurotransmissor liberado vai se unir no receptor. Aí no neurotransmissor é acetilcolina sempre e o receptor é um muscarínico. Né? E vai fazer a despolarização do músculo e a contração da musculatura. Já entendendo essa generalidade, agora a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre os receptores. Também não vou aprofundar muito, mas vamos colocar os principais pontos relacionados aos receptores que estão na membrana pós-sináptica.
E podemos classificar os receptores em dois grupos, basicamente. Os receptores que são chamados de ionotropos e os receptores que são chamados de metabolotropos. Ionotropos, o nome lembra de íons, então é os que fazem abertura de canais iônicos diretamente, e os metabolotropos, que têm relação com metabolismo, assim que o receptor causa um metabolismo, um câmbio de metabolismo, que geralmente é a ativação de uma proteína para formar um segundo mensageiro. Então vamos colocar aqui que o ionotropo abre canais iônicos diretamente e o metabolotrópico também abre canais iônicos, mas indiretamente, através de um metabolismo primeiro e depois a abertura. Seria através de uma proteína G que forma um segundo mensageiro. Geralmente é MP cíclico, né, que vai fazer a abertura de outros canais. Então vou colocar aqui um exemplo. Se fosse um ionotropo, né, o receptor se une com o neurotransmissor e abre diretamente um canal que entra sódio e caso despolariza a célula, excitando essa célula. Agora, os receptores metabolotropos, eles já funcionam diferentes, ou seja, abre indiretamente. O neurotransmissor se une com o receptor, esse receptor não é um canal iônico, é uma proteína G, que vai ativar um segundo mensageiro, e o segundo mensageiro vai abrir um canal para que entre os íons e despolarize as células. Entendido isso, a gente tem que lembrar que existe uma diferença entre a entrada de sódio, cálcio, potássio, se sai, se entra, cloro. Então a gente vai aqui resolver assim pontualmente essa dúvida. Se o sódio, se abrir um canal de sódio, né, se o neurônio faz com que o receptor abra canais de sódio, a célula que estava polarizada, negativa dentro, positiva fora, e sódio, como está mais concentrado na parte extracelular, vai favorecer a entrada do sódio. E esse sódio entrando, como ele é positivo, vai despolarizar. A célula que estava negativa vai ficar positiva dentro e negativa fora. Então vai despolarizar, ou seja, vai estimular essa célula. Então sódio sempre entra e causa a estimulação da próxima célula. Vou colocar aqui embaixo. Ó, abre canais de sódio. Quando abre canais de sódio, o sódio sempre entra e despolariza a célula, fazendo uma excitação, estimulando a célula. Agora vamos lá. Se o canal for de cálcio, vamos pensar como que acontece. O cálcio, se abrir um canal de cálcio, a célula que estava polarizada, negativa dentro, positiva fora, vai receber o cálcio e vai despolarizar também, porque o cálcio é positivo, vai causar uma diferença de concentração, de polarização na membrana, ou seja, despolariza, estimulando também essa célula. Então vou anotar aqui de novo. Abre canal, quando abre canal de cálcio, o cálcio sempre entra, porque ele está mais concentrado fora e menos dentro, então ele entra. E despolariza, estimulando as células. Vamos recordar também que o cálcio atua lá no botão sináptico, pré-sináptico, aproximando as vesículas e liberando os neurotransmissores, porque favorece a exocitose. Né? Esse é um detalhe do cálcio só. Agora, se o canal for de potássio, vamos pensar aqui no potássio. O potássio é mais concentrado dentro da célula do que fora. Então, se abrir um canal de potássio, o potássio vai sair da célula. E a célula que estava polarizada, negativa dentro, perde cargas positivas e vai ficar mais negativa. Então, a gente vai falar que ela vai hiperpolarizar. Então, se abre canal de potássio, sai o potássio e ele hiperpolariza a membrana, causando uma inibição. Nenhum estímulo vai conseguir excitar esta célula. Portanto, se abre canais de potássio, o potássio sempre sai pela diferente concentração e ele perde cargas positivas, ficando hiperpolarizado, o que inibe a célula. E por último, se o canal é de cloro. Se o canal é de cloro, vamos lembrar que o cloro está mais concentrado fora das células, no líquido extracelular. Então a célula que estava negativa dentro, polarizada, e recebe uma abertura de canais de cloro, o cloro vai entrar dentro desse neurônio e, estando dentro do neurônio com uma carga negativa, vai hiperpolarizar também. Ela já estava negativa, fica mais negativa, hiperpolariza e, obviamente, inibe também o potencial de membrana. A célula está hiperpolarizada, não responde a estímulo, portanto está inibida. Então, abre canais de cloro,
o cloro sempre entra e hiperpolariza a célula, inibindo as células também. Entendido? É muito importante recordar isso para os fármacos, né? Principalmente em farmacologia, quando se fala sobre os canais, se abre, fecha canal, se ele atua em canal de cloro, potássio, cálcio, sódio. Isso vai recordar, é importante para recordar na farmacologia. E agora vamos falar dos neurotransmissores. Vou fazer um resumo dos principais, só citar mais a respeito do que quem é o neurotransmissor, se excita ou se inibe e quais são os receptores. Começando pelo sistema nervoso central. No sistema nervoso central, a gente tem o glutamato como principal neurotransmissor excitador. O glutamato provém de um aminoácido, né? Ele é um aminoácido não essencial, que ele pode ser fabricado no nosso corpo através do ciclo de Krebs ou comido pela alimentação proteica. E se degradar, forma o GABA, ácido gama-aminobutírico, que também é um neurotransmissor do sistema nervoso central, mas inibidor. Então, o glutamato é excitador. O receptor do glutamato chama AMPA e MNDA. Também tem outro receptor, mas esses dois são mais importantes e eles controlam a entrada de cálcio e sódio na célula. Portanto, são excitadores, né? Se abre canais de sódio, o cálcio entra e excita. É importante lembrar que se tiver algum tipo de injúria celular, vai liberar bradicinina e isso vai ativar mais o glutamato e elevar o sentimento da dor, né, um umbral álgico. E o principal inibidor do sistema nervoso central é o GABA, ácido gama-aminobutírico. Os receptores são 3, GABA1, GABA2 e GABA3. Todos eles atuam ou em potássio ou em cloro, ou seja, são inibidores. Lembra dos canais aí. Se abre canal de cloro, o cloro entra e é negativo, hiperpolariza. E se abre canal de potássio, potássio sai e hiperpolariza também. Na medula, a gente tem outro inibidor que seria a glicina. Glicina é um inibidor que atua nos canais de cloro e está ativa principalmente na atividade no sono, né? Enquanto estamos dormindo, ele diminui a atividade dos neurônios interneurônios motores, fazendo a inibição dos movimentos na hora do sono. Na medula também encontramos uma substância P, a substância P é ativadora, e depois também os outros neurotransmissores, como endorfina, que é inibidor, serotonina, que é inibidor, óxido nítrico, que é um gás que vai ser produzido pelo endotélio e vai relaxar os vasos sanguíneos, histamina e outros ainda. Vou colocar aqui vou continuar o vídeo com os principais, que são catecolaminas e acetilcolina do sistema nervoso periférico. Então vamos lá. Catecolaminas são as dopaminas, a adrenalina e a noradrenalina. Esses são todos um grupo, chama catecolaminas, sendo que a dopamina é inibidor e noradrenalina é excitador ou inibidor, dependendo do receptor. E também temos a acetilcolina, que é o principal da placa neural, união neuromuscular. Vou colocar aqui que os receptores da adrenalina e noradrenalina são receptores adrenérgicos e podem ser do tipo alfa 1, alfa 2, beta 1, 2 e 3, sendo que eles se expressam diferente em vários tecidos, em vários órgãos. Vou colocar aqui os principais. Alfa 1, lembrar de vasos, alfa 2, nervos, beta 1, coração, beta 2, pulmão e beta 3, tecidos adipocítos, que vai aumentar a lipólise. Da acetilcolina, são receptores nicotínicos e muscarínicos, né? São receptores colinérgicos, nicotínicos e muscarínicos. Nicotínicos temos o N1, N2 e muscarínicos M1, M2, M3, M4 e M5. A acetilcolina é liberada nos neurônios pré-ganglionares, tanto do sistema simpático como do parasimpático, na placa motora e também nos neurônios pós-ganglionares do parasimpático. Já a adrenalina, ela é liberada nos neurônios pós-ganglionares do simpático, como neurotransmissor e também como hormônio lá na médula das suprarrenais. Bom, então é isso aí, mais um vídeo com um resumo fácil e rápido para a gente gravar. Um abraço.